Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco de como estão os estádios e contar um pouco da história da Eurocopa de 2004, feita lá em Portugal. Então, como esse é um tema que muitos de vocês pediram, eu espero que vocês assistam ele completo, deixem o like se gostar, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Então fica por aí e vamos embora para esse vídeo que tá bom demais. A 12ª edição do Campeonato Europeu de Futebol, a Eurocopa de 2004, aconteceu em Portugal, entre os dias 12 de junho e 4 de julho daquele ano. E essa Eurocopa ficou marcada por muitas coisas, mas principalmente pela derrota de Portugal em seu país para a Grécia na final, o que é até hoje uma das maiores zebras, acho que da história do futebol. Lembrando que depois, aqui em 2016, Portugal foi devolver essa derrota em casa para a França, quando venceu os franceses por 1-0 na prorrogação, gol do português Éder, e coroou a geração de Cristiano Ronaldo aí com um título de Eurocopa. Portugal foi escolhido para ser sede em 12 de outubro de 1999, vencendo duas candidaturas apresentadas, a da Espanha e a candidatura conjunta da Áustria e da Hungria. Para organizar o terceiro maior evento esportivo do mundo e receber cerca de 1 milhão de turistas, Portugal construiu e renovou 10 estádios. E a UEFA classificou esse europeu de futebol de seleções de 2004 como um dos melhores já feitos até hoje. Os membros do comitê disseram que nunca um campeonato europeu foi tão bem preparado e tão bem organizado. Para se ter uma ideia, só os 24 jogos da fase de grupos foram vistos por mais de 849 milhões de telespectadores em todo o mundo, registrando um recorde e superando todos os campeonatos anteriores. Para receber o campeonato, os portugueses coloriram Portugal com as bandeiras do seu país, pendurando em janelas e fachadas de edifícios. Algumas estimativas apontam que tenham sido usadas entre 4 e 5 milhões de bandeiras durante esse campeonato. Esses estádios construídos e reformados custaram na época 665 milhões de euros para Portugal, e alguns deles têm sofrido incertezas desde o fim do campeonato. Em 2018, apenas o Estádio do Dragão, do Porto, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, e o Estádio da Luz, do Benfica, com capacidade que ultrapassa 65 mil pessoas, tinham sido pagos, o que não é de se esperar o contrário, já porque Porto e Benfica, dentre os clubes portugueses, é o que mais se destaca, não só em Portugal, mas também no cenário europeu, disputando sempre ali as Champions League e o UEFA Europa League, enfim. São clubes que a gente vê recorrentemente nesses campeonatos. O Porto foi o primeiro a pagar o seu estádio, que custou 125 milhões de euros. E o estádio do Benfica custou 118 milhões de euros. As câmaras municipais de Leiria, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro, Porto, Faro e Loulé continuam a pagar dívidas relativas a 7 estádios. As dívidas totalizam mais de 120 milhões de euros e apontaram empréstimos até 2030. Em 2014, 10 anos depois de receber a Eurocopa, saiu notícias de que Portugal cogitava demolir o estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com capacidade de 23.888 pessoas, que custou 90 milhões de euros e recebeu 2 jogos na Euro 2004. Além desse, o estádio Faro Loulé de Algarve, que recebeu 3 jogos da Eurocopa de 2004 e tem uma capacidade de 30.300 pessoas e custou aproximadamente 60 milhões de euros, também foi cogitado sua demolição. Leiria é uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes. O time local, União de Leiria, deixou de jogar no estádio Dr. Magalhães Pessoa por receber uma média de público de 860 torcedores. E isso, obviamente, não é rentável em nenhum lugar do mundo, ainda mais para um estádio que teve um alto investimento e tem capacidade para mais de 20 mil pessoas. A prefeitura paga desde a Eurocopa 1.200.000 euros de juros anuais para o banco que concedeu o empréstimo à época da construção. O vereador da Câmara Municipal de Leiria, Carlos Palheira, disse ao público que faltam cerca de 30 milhões de euros para pagar o recinto e afirmou que o prazo de pagamento termina em 2030. Relatou que o estádio recebe alguns eventos esportivos locais,
além do futebol, e que acolhe o treino de atletas, espetáculos culturais e grandes exposições. Já o Algarve não tem times grandes na cidade, e o Farense, principal clube do sul de Portugal, tem o seu próprio campo, que é o Estádio São Luís. Em 2013, o prejuízo do Algarve já superava 600 mil euros. No entanto, o vice-presidente assegurou que o estádio não é um elefante branco e que já está na reta final de liquidação. Considerou que em 2024 o estádio será totalmente pago. Ainda assegurou um futuro investimento para construir um centro de estádios internacional com 3 campos de futebol de grama natural. E ambos os gestores desses estádios desmentiram a notícia de que eles seriam demolidos. Essa notícia que circulou aí pelo mundo não faz muito tempo. As outras prefeituras totalizam um gasto de 13 milhões de euros todos os anos com os juros dos empréstimos feitos nos bancos para as obras. A Câmara Municipal de Braga conta com mais de 29 milhões de euros de dívidas e processos judiciais em cursos que poderão mais do que duplicar esse valor. Essa dívida é referente ao Estádio Municipal de Braga. A Câmara Municipal de Coimbra ainda deve 15,7 milhões de euros pelo Estádio Cidade de Coimbra. A Câmara Municipal de Guimarães deve 7,6 milhões de euros pelo estádio Dr. Afonso Henriques. A Câmara Municipal de Aveiro permanece endividada por causa do Estádio Municipal de Aveiro, faltando pagar 7,1 milhões de euros. É praticamente o mesmo valor que a Câmara Municipal do Porto ainda tem dívida relativa ao estádio do Bessa. O estádio de Alvalade, em Lisboa, ainda não foi totalmente pago, mas desconhece-se o valor da dívida. O estádio de Alvalade fica aí reconhecido recentemente que a maioria dos jogos dessa Champions, dessa reta final de Champions de 2020 vencida pelo Bayern de Munique, foi disputada no estádio. Dos 10 estádios, 6 são utilizados por clubes. O Estádio da Luz, o Alvalade, o Estádio do Dragão, o Estádio de Bessa, o Dr. Afonso Henriques e o Estádio de Braga. Os estádios de Coimbra e Aveiro são utilizados por clubes da Segunda Liga do Campeonato de Portugal. Aveiro, assim como Algarve, não tem clubes residentes. Dos 10 estádios, apenas os de Coimbra e Leiria contam com pistas de atletismo. O Estádio do Dragão conta com maior média de ocupação, com quase 91%. Isso dá 45.134 espectadores por jogo de média. Em seguida, o Estádio da Luz com cerca de 87% da sua ocupação, que ultrapassa a casa dos 55.500 espectadores. O Estádio de Alvalade com 64%, mais de 32 mil torcedores. O Estádio Dr. Afonso Henriques com 63%, mais de 18 mil torcedores por jogo. O Estádio Municipal de Braga, com 38%, que passa dos 11 mil torcedores por jogo, e o Estádio de Bessa, com 27%, que totaliza 7.506 torcedores por jogo. Sendo assim, apenas 3 estádios superam a barreira dos 20 mil espectadores por jogo e apenas 2 têm uma média de ocupação superior a 80% da capacidade total, que são justamente os estádios de Porto e Benfica, o Estádio do Dragão e o Estádio da Luz. Não poderia ser diferente. O secretário de Estado da Educação e do Desporto deu uma declaração dizendo que é preciso reconhecer que nem todos os recintos são hoje aproveitados como esperavam que fossem, e que, na sua visão, os projetos não correram da melhor forma. Ou seja, a expectativa dos portugueses com essa Eurocopa, de sediar essa Eurocopa, era de que o futebol desse um salto gigantesco referente a todos os clubes que tinham esses estádios aí à sua disposição. Porém, como a gente já sabe, Porto e Benfica destoam muito dos outros clubes e pelos números a gente pode perceber isso, já que são os únicos que ultrapassam 80% de sua capacidade total de média por jogo nos estádios desde a Eurocopa. E alguns deles são pouquíssimo utilizados para futebol, como vocês puderam ver. E essa, com certeza, não era a expectativa dos portugueses quando sediaram e construíram os estádios para a Euro. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham da situação que se encontra hoje os estádios lá em Portugal? Se vocês acompanham o campeonato português e se tem alguém aí de Portugal que possa complementar informações ou até mesmo corrigir, que tudo aqui foi tirado do que a gente tinha de material disponível, não deixe de comentar, deixe aí nos comentários as informações,
complementações, comentários, opiniões, sugestões, que a gente lê tudo e responde tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí se você gostou, deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificação, me seguir no Instagram, mandar sugestão lá para mim também. Tamo junto, até o próximo.